Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não respondeu uma palavra. Como impedir que o sol deixe de brilhar e que as estrelas não dêem a sua luz, ou cobrir a terra pra chuva não regar, tentar fugir de Deus pra Ele não te encontrar? Como apagar o sonho de um sonhador, ou amordaçar o coração de um poeta, fazer calar a voz da sinfonia dos pardais, se tudo está nas mãos de Deus, somente Ele é capaz. Ninguém vai impedir o meu canto, meu espírito é de adorador. Sou um vaso por Deus escolhido pra louvar o nosso Senhor. Ninguém vai impedir o meu canto, meu espírito é de adorador. Sou um vaso por Deus escolhido pra louvar o nosso Senhor. Quem pode deter que a vitória chegue em minhas mãos? As promessas do Senhor jamais ficam em vão. Então vou cantar, cantar. Deus me quer assim, minha história de louvor nunca vai ter fim. Ninguém vai impedir o meu canto, meu espírito é de adorador.
Ninguém pode impedir que o sol, na verdade, venha a nascer. Momentaneamente ele pode estar ofuscado pelas nuvens escuras, mas estará brilhando em algum lugar do outro lado. Ninguém pode impedir que os pássaros cantem. Nasceram para isso. Ninguém poderá impedir que o vento sopre. São coisas ordenadas, estabelecidas por Deus. Assim como também ninguém, nem situação alguma, vai conseguir impedir que os filhos de Deus venham buscá-lo, amá-lo, servi-lo, mesmo diante das mais duras provas que enfrentam aqueles que amam a Deus, mesmo diante das mais duras provas, tribulações, que Paulo disse que, por maior que elas sejam aqui, elas não hão de se comparar com a glória que há de se revelar na vida daqueles que amam a Deus, que servem a Deus de fato. Por isso que nós estamos fazendo esta afirmação. Ninguém, nem situação alguma, impedirá que os filhos de Deus venham buscá-lo, amá-lo, servi-lo, mesmo diante das mais duras provas que enfrentam os que servem, os que amam, os que buscam, na verdade, respostas em Deus. E é verdade, Jesus disse que aqueles que quiserem servir a Jesus piamente, estes padecerão perseguições, viverão tribulações. Jesus chegou a dizer que não deveríamos ficar frustrados, cabisbaixos, sentindo-nos derrotados quando o mundo nos perseguisse, quando o mundo viesse nos aborrecer. João disse, primeiro eles aborreceram a ele, quanto mais nós, seguidores de Cristo. Jesus disse que deveríamos sentir orgulhos, deveríamos nos sentir bem-aventurados, quando na verdade os homens mentindo viesse a pregoar, dizer todo o mal contra nós. Jesus fez essas afirmações. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mesmo com todas as aflições, mesmo com todas as tribulações, mesmo com todas as dores que um filho de Deus, um homem, uma mulher, um cristão aqui, venha passar por amor à palavra, por amor a viver uma vida diferente da vida que o homem natural que não tem Deus vive, porque é indiscutível. A vida que um cristão vive é diferente da vida que um homem ímpio vive. O cristão tem noção do que é certo, do que é errado. O pecado pesa na sua vida. E este cristão, não interessa quantos obstáculos, não interessa quantas muralhas, barreiras, não importa quantas situações surjam no seu caminho, nada o impede. E olha que a vida do cristão é marcada por muitas batalhas, é marcado por muitas aflições, por muitas tribulações. Olhemos para a vida do apóstolo São Paulo, quantas aflições, quantas tribulações. Olhemos para a vida do próprio Senhor Jesus, uma vida marcada de dores e aflições. Foi o que profetizou, na verdade, o profeta Isaías, no seu capítulo 53. O profeta Isaías já havia advertido que quando o Messias viesse, ele não seria um homem, na verdade, cercado de luxúria, cercado de comodidades e de servos e tantas outras coisas, cercado de pompa. Não, uma vida esplêndida, regalada. A Bíblia diz que a vida do Messias, o autor do cristianismo, seria, na verdade, uma vida de sofrimento, marcada por desprezo,
marcada por perseguição, marcada por dores, marcada por trabalho. A Bíblia disse que os homens iriam fugir dele, esconder dele o rosto. A vida do Messias seria uma vida marcada por enfermidades, porque ele tomaria sobre si a enfermidade dos homens. Seria uma vida marcada por aflição, porque ele tomaria a aflição dos aflitos sobre si mesmo. A vida do Messias seria uma vida completamente repleta, marcada de dores, sofrimentos, tribulações. Mas nada poderia impedi-lo de ser o Messias. Ele nasceu para ser o Messias. É como o crente, o verdadeiro crente. Nada o impede de ser crente. Ele nasceu para esse fim. Foi escolhido para esse propósito. Afinal de contas, todos nós estamos aqui por um propósito. Não há ninguém aqui que, na verdade, seja uma obra do acaso, mas estamos aqui para uma missão, para um propósito. Nada impediu Jesus de ser o Messias. Ele nasceu para ser o Messias. Havia um propósito bem definido no seu nascimento. Havia um propósito na sua vida. Havia um propósito cada lugar por onde ele passava, cada palavra que saía dos seus lábios, cada pessoa com quem ele se contactava. Havia um propósito na vida daquele profeta da Galileia. Havia um propósito na vida daquele homem que muitos o tinham como um filho bastardo ou apenas um carpinteiro. E nenhuma aflição, nenhuma situação controversa, nenhuma aflição que os homens pudessem o afligi-lo, nenhum desprezo, como que os homens, na verdade, o tratavam com desprezo. A Bíblia disse, dele não fizemos caso algum. Nenhuma falta de caso, nenhuma falta de atenção. Nada disso, na verdade, prendeu a Jesus, impediu Jesus de fazer aquilo que, na verdade, ele nasceu para fazer. Ele nasceu para ser o Messias, para curar os enfermos, para trazer uma mensagem ao mundo. Ele havia nascido para ir à cruz do Calvário pelo amor às almas dos homens perdidos, que o diabo estaria levando-os para o inferno se não fosse o sacrifício, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nada impediu de Jesus ser aquilo que ele foi. E olha que foram muitos os obstáculos, foram muitas as situações. Na verdade, foi muitos os desprezos, foram muitos os açoites, mas, na verdade, nada o impediu de vir ser aquilo que ele nasceu para ser, assim como o verdadeiro discípulo de Jesus, porque há verdadeiros discípulos, há falsos discípulos, mas também há verdadeiros discípulos. Nada impede o verdadeiro discípulo de Jesus de vir ser aquilo que ele tem que ser, nem a morte, nem o frio, nem a escassez, como está escrito aos Romanos 8:35, nem a nudez, nem mesmo a destruição da própria família, nem os anjos, nenhuma situação, nada pode impedir do verdadeiro discípulo de Jesus permanecer fiel e fiel até a morte, como está escrito em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, como Pedro foi, como Paulo foi, como Mateus, como Tiago, como João, como Bartolomeu, e cada um daqueles discípulos, como André, foram fiéis até a morte. Nem mesmo a dor da morte pôde, na verdade, inibi-los, pôde, na verdade, intimidá-los. Eles continuaram a ser fiéis, fiéis à palavra, fiéis ao seu mestre, fiéis ao Evangelho, a Jesus Cristo, porque nasceram para ser aquilo. Quando você nasce para ser, nada pode te deter. O pássaro nasceu para cantar e ninguém vai fazê-lo parar de cantar. Mesmo preso em uma gaiola, intimidado ali, ele não para de cantar. Faça sol, chuva, frio, calor,
ele permanece cantando. Nada pode impedi-lo de cantar. Nasceu para aquilo. Nada pode impedir o vento de soprar. Ele veio para isso. O sol de brilhar. Ele veio para isso. A noite de chegar. Ela foi estabelecida para isso. Nada poderá impedir, porque nasceu com um fim. Foi criado com um propósito bem definido. E a mesma coisa são os filhos de Deus. Nada os impedirá de seguirem a Jesus Cristo. Momentos difíceis. Olha que a vida do homem que pretende servir a Deus é uma vida marcada por momentos difíceis. Não há tal coisa como venhas e não sofra mais, como é apregoado na maioria das igrejas. Não. Jesus nunca pregou esse evangelho que nos isenta de sofrimentos, dores, lutas, aflições. Ele nunca ensinou isso. A vida de um cristão, há momentos na vida de um homem que pretende e que serve de fato a Deus, que tudo fica tão difícil, fica tão escuro, como ficou escuro para Paulo, escuro para Pedro, escuro para Estevão. Estevão pregando o evangelho, ele foi apedrejado. Eles agora, com ira, com ódio contra Estevão, eles lhe xingaram, lhe cuspiram, lhe apedrejaram, também lhe puxaram a barba, como fizeram com o seu mestre. Tudo ficou tão escuro para Estevão. Talvez alguém pudesse dizer, por que Deus não desceu ali para livrá-lo, aquele filho que estava defendendo o evangelho? Pelo mesmo motivo que ele não desceu para livrar o próprio Deus que se fez filho e foi à cruz do Calvário. Bem que Jesus disse, se eu quisesse eu ordenaria aos anjos e eles me livrariam. Mas Jesus não fez isso. Havia um propósito pelo qual os homens teriam que arrancar a sua barba. Os homens teriam que persegui-lo e rejeitá-lo. Havia um propósito pelo qual Estevão teria que ser, na verdade, apedrejado. Sim, havia um propósito. Aquilo foi escrito, disse o apóstolo São Paulo, para o nosso testemunho, para exemplo nosso. Paulo escreveu aos Hebreus 11 que estes foram homens que o mundo não foi digno deles. Homens perseguidos, homens renegados, homens que foram açoitados, passaram frio, fome, viveram tantos momentos escuros na sua vida, mas não recuaram, não retrocederam, não eram como esta geração tão frágil, que não pode ter problemas, que não pode passar por situações difíceis, que já recuam, que não podem ser tentados, que não podem, na verdade, viver nenhum sinal de rejeição, que não podem viver sem prestígios, porque senão não conseguem servir a Deus. Para servirem a Deus, tudo tem que remar a favor. O vento nunca pode ser contrário. Não, meu amigo ouvinte, há momentos na vida do homem que tudo fica difícil, fica escuro. Parece que tudo que na verdade você faz, tudo que na verdade você tenta, às vezes dá errado. Parece que os céus se fecham muitas vezes. Parece que Deus, às vezes, não nos ama. Como muitos céticos dizem, Deus não ama o homem. Se amasse o homem, não deixaria o homem sofrer tanto em detrimento ao evangelho, à palavra. Se Deus amasse o homem, não o permitiria ir às arenas, como foi na era da Inquisição. As fogueiras, como eles foram na era da Inquisição, quando a igreja romana queimava os discípulos de Jesus. Quando a igreja romana perseguia aqueles que, na verdade, pregavam e batizavam em nome de Jesus e criam em salvação pela fé. Eles eram levados às estacas, às covas, às arenas. Ora, muitos disseram, parece que Deus não ama o homem. Se amasse, Deus os livraria. Momentos escuros, momentos difíceis, eu digo que parece, não quer dizer que seja assim. O cético, o ímpio, diz que Deus não ama. Nós estamos colocando a expressão, parece que Deus não ama, mas nós
que nascemos para ser cristãos, fomos chamados para ser cristãos, recebemos o Espírito do autor do cristianismo, que é o Espírito de Jesus Cristo, nós então sabemos que Deus nos ama, mesmo nos deixando passar por momentos difíceis e escuros. Momentos difíceis e escuros não deveriam servir de base para dizer o quanto Deus ama ou não ama uma pessoa. A Bíblia diz, Jesus advertiu que todos quanto amarem a Cristo e quiserem servi-lo piamente, passariam por aflições. Hoje temos um evangelho que isenta o povo de aflições, um evangelho que na verdade é doce, um evangelho que na verdade, meus caros ouvintes, não demonstra dor, sofrimento, lágrimas, renúncias. Um evangelho superficial, tão distante, tão diferente do evangelho que viveu Jesus, do evangelho que viveu seus santos apóstolos, do evangelho que na verdade pregou os profetas da Bíblia Sagrada. Há momentos escuros, e nestes momentos escuros, os verdadeiros crentes, eles não são impedidos, eles não tropeçam, meu amigo ouvinte, pensando que Deus não os ama. Eles não ficam fazendo pirraça, cabisbaixo, filhos emburrados. Não. Nos momentos mais difíceis da vida do crente, ele pode não entender, pode estar escuro, pode ser difícil, mas ele não retrocede, ele não volta atrás, ele não recua na batalha. Todos os verdadeiramente nascidos de novo não recuam na batalha. Muitos dizem, parece que Deus em alguns momentos nos deixa falando sozinho. É como no caso dessa mulher que nós lemos aqui, no livro de São Mateus 15, verso 23. A Bíblia diz no versículo 23, ela chegou, ela clamou, ela suplicou. Ela mesmo disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz no versículo 23 que ele não lhe respondeu palavra alguma. Há momentos que parece que Deus nos deixa falando sozinho. Há momentos que parece que Deus não nos responde palavra alguma, como diz aqui na primeira frase do versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Ele não lhe deu nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra de ânimo. Ele não lhe deu nenhuma palavra ali quando ela clamou e disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele não lhe respondeu absolutamente nenhuma palavra. Há momento que a voz de Deus parece silenciar-se. E quando ela parece silenciar-se, você tem que saber que há um propósito nisso. Que Deus estará fazendo alguma coisa, com certeza, movendo em algum extremo, com certeza, quando o seu silêncio for percebido. Há momentos que a voz de Deus parece silenciar, mas nunca foi, nunca será, sem propósito, sem motivos, sem objetivos. Hoje ainda a voz de Deus está falando. Ainda hoje ela não silenciou, porque a Bíblia disse, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje ainda a voz de Deus está falando, mas um dia destes ela também silenciará. Um dia destes muitos desejarão ouvir a voz de Deus e não a terão ecoando. Mas hoje ainda ela está falando, até porque estes são dias em que a voz, a trombeta do sétimo anjo está ecoando sobre os 4 cantos da terra. Nesse sétimo período, sétima era da igreja, a voz de Deus está ecoando. Está ecoando, mas um dia não ecoará mais pelos rádios como ela está ecoando, por literaturas, livros como ela está ecoando, nas redes sociais, nos meios de comunicação como ela está ecoando, no coração do homem como ela está ecoando. Um dia destes não mais se ouvirá a voz de Deus nessa terra, mas somente uma voz de condenação,
de juízo, porque os homens têm rejeitado hoje ouvir a voz de Deus, ouvir o recado de Deus. Um dia destes não se ouvirá pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelos livros, literaturas, não se ouvirá ao coração do homem a voz de Deus, porque o tempo da graça já terá passado. No caso desta mulher cananeia, a graça ainda não estava à disposição dela, porque, para quem conhece as Escrituras, ela era uma mulher gentia, não fazia parte de Israel, e Deus ali estava trabalhando na pessoa do seu filho apenas com os judeus, com aqueles que eram israelitas ali. Ele já havia dito: ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá aos samaritanos, não vá aos gentios e nem aos samaritanos. Ou seja, ali era com judeus. A graça não estava ainda à disposição dos gentios. Por isso ele não disse nenhuma palavra. Por isso ele guardou silêncio, porque a misericórdia ainda não havia mudado de lugar de Israel para os gentios. Havia um silêncio para o povo gentil, havia um silêncio para a igreja gentia, assim como hoje há um silêncio para Israel. E eu tenho a minha oportunidade. E os gentios e todos os povos que não são judeus estão tendo hoje a sua oportunidade. Mas um dia destes, a voz de Deus silenciará com os gentios e voltará para os judeus, como um dia ela silenciou com os judeus e veio ao encontro dos gentios. E por mais de 2000 anos, ela está falando aos gentios, ela está dando oportunidade para estas gerações, para as nações que não são Israel. No caso daquela cananeia, Jesus guardou silêncio, não lhe deu uma palavra, porque a graça ainda não estava à disposição dela, porque ela era gentia e Deus estava trabalhando com os judeus. Ele havia vindo ali para quem? Para os seus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus. Mas os seus, os judeus, não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. E foi aonde ela insistiu. Ela continuou gritando, ela continuou batendo na porta. Em outras palavras, ela gritava e dizia: Senhor, eu sei que não sou judia, eu sei que eu não sou filha, porque os discípulos incomodados disseram: Mestre, despede essa mulher, ela insiste demais, ela grita demais, ela é inconveniente demais, despede ela, mestre. E Jesus disse: não é lícito tirar pão dos filhos, os judeus, os quais ele estava trabalhando e estava lhes disponibilizando a graça do Senhor, e dar o pão os filhos. Quais filhos? Ou melhor, aos cachorrinhos. Quais cachorrinhos? Os gentios que estavam ali batendo na porta, insistindo. Mas ela foi humilde. Quando Jesus disse que não podia tirar o pão dos filhos, dos judeus, e dar aos cachorrinhos, os gentios, ela teve a humildade de dizer: Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha, come do restante que sobra na mesa dos teus filhos. Aquilo comoveu o coração de Deus, aquilo comoveu o coração do Filho de Deus, Jesus Cristo ali na terra, Jesus Cristo ali, agora sentindo o clamor, ouvindo o clamor, vendo a humildade de uma mulher que estava clamando e suplicando fora da sua estação, porque a graça ainda não havia alcançado os gentios. Ali estava agora Jesus diante de uma mulher insistente, e ela insistiu tanto, e ela foi tão humilde, dizendo: os filhos estão comendo pão, os judeus estão recebendo sua graça, os judeus estão diante da sua redenção, mas Senhor, eu como uma gentia, eu como uma cachorrinha, estou esperando as migalhas caírem. Os cachorrinhos também comem migalhas da mesa dos teus filhos. Foi quando Jesus então disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a Bíblia diz que a sua filha ficou sã. Por quê? Porque Deus abriu um precedente para ela, porque ele veio para os seus e os seus rejeitaram.
Os judeus não estavam usando a fé que aquela mulher estava usando. Os judeus ali ainda não estavam chamando ele de Senhor com letra maiúscula, como ela chamou. Eles tinham ele como filho bastardo, falso profeta, um fanático, não como Senhor. Mas ela prostrou e ela disse, verso 25, São Mateus 15, Senhor, ela disse, socorre-me. A Bíblia diz que ela prostrou e o adorou e disse, socorre-me. Ela teve a revelação de que ele não era só um profeta, era um digno de ser adorado. Não era só um bom homem, era o próprio Senhor. Era aquele que podia socorrer a alma aflita. Deus havia feito momentaneamente silêncio a esta mulher, porque o tempo dela ainda não havia chegado. Muitas vezes Deus se cala, muitas vezes Deus se silencia, às vezes porque não chegou o tempo dele falar, não chegou o tempo dele responder. Às vezes Deus se cala, como se calou ali para Elias, a ponto de Elias se esconder em uma caverna. E Deus não estava no fogo, e Deus não estava no terremoto, e Deus não estava na tempestade. Deus ficou calado com Elias durante um tempo, e Elias desejou até mesmo a morte. Porém, em dado momento, Deus falou, Deus foi percebido em uma brisa mansa e suave. Há tempo para Deus falar, há tempo para Deus silenciar, há tempo para Deus responder às nossas orações, há tempo para Deus voltar-se para a nossa casa, há tempo para Deus operar em nossas igrejas, há tempo, meu caro ouvinte, para todas as coisas, nos disse o sábio Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aquela mulher guardou o seu momento de silêncio. Aquela mulher, ela ouviu, na verdade, os discípulos dizendo, ela é inconveniente, ela não desiste, ela grita muito. Mas a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus guardou silêncio com relação àquela pobre mulher, porque aquele era o tempo de Deus, está em silêncio. Mas em dado momento, Deus disse, ó mulher, grande é a tua fé, tempo de falar. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. No tempo de Deus ficar calado, ela não desistiu. É onde muitos desistem, no tempo de Deus ficar calado, no tempo da seca, no tempo da ausência dos resultados. Ela continuou clamando, ela continuou se humilhando, ela continuou suplicando ao mestre e não desistiu, mesmo quando ele estava calado. E quando ele foi duro com ela, a reduzindo ao nível de cachorro, como ela disse, não posso tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quando a palavra lhe cortou, lhe corrigiu, lhe feriu, lhe humilhou, mesmo assim ela permaneceu firme, permaneceu humilde, permaneceu submissa às palavras duras e cortantes do mestre. As palavras que muitos sábios, entendidos e príncipes não puderam suportar. Quando Jesus disse que os homens deveriam comer sua carne e beber o seu sangue, 70 discípulos foram embora num dia. Ouviram muito menos do que essa cananeia ouviu. A cananeia foi chamada de cachorrinha. Aqueles outros foi-lhes exigido ter compromisso, comprometimento com sua palavra, comer sua carne, beber o seu sangue. Não tiveram revelação, não entenderam, foram embora. Esta cananeia pode que não entendeu porque Jesus a chamou de cachorrinha. Ela não entendeu que era porque ele era filho de Davi somente para os judeus, no reino milenial, não para os gentios. Talvez ela não tivesse essa revelação, talvez ela não entendesse isso, mas ela permaneceu firme mesmo sem ter a revelação exata, permaneceu firme mesmo sem entender as palavras do mestre. Ela se humilhou, e é impossível Deus envergonhar aquele que se humilha. É impossível Deus envergonhar, meu caro ouvinte, aquele que na verdade, mesmo quando Deus guarda silêncio,
aquela pessoa permanece suplicando, permanece no posto do dever, permanece buscando a Deus como ela permaneceu buscando a Deus. Ela buscou ao Senhor, ela permaneceu no seu posto do dever. Ele guardou silêncio, mas ela permaneceu clamando, ela permaneceu humilde. Quando ele a feriu, a reduzindo à categoria de cachorrinhos, ela se humilhou mais ainda, ela se diminuiu mais ainda, porque Deus não erra. Se Deus te diminuir, é porque você tem que ser diminuído. Se Deus te exaltar, é porque você tem que ser exaltado por Ele. Se Deus te corrigir, é porque você tem que ser corrigido. Se Deus te ensinar, é porque você tem que ser ensinado. Se Deus te exortar, se Deus te consolar, é porque você tem que ser exortado, tem que ser consolado. Ela permaneceu firme no silêncio de Deus. Ela permaneceu firme quando Deus falou e a reduziu à categoria de cachorrinhos. Ela permaneceu firme quando Deus disse para ela: grande é a tua fé. Vai, mulher, será feito para contigo como tu desejas. Grande é a tua fé. No silêncio tu não desististe, não desististes. Na correção, tu não recuastes, muito pelo contrário, se humilhastes ainda muito mais. Vai, mulher, grande é a tua fé. Você entende o meu silêncio, você entende a minha voz de correção. Vai, grande é a tua fé. Quantos caem, quantos retrocedem, quantos fracassam, e exatamente nos momentos escuros e difíceis. Quantos voltam atrás, quantos recuam na batalha, exatamente quando Deus fica calado, quando Deus fica em silêncio, como ficou para Elias, como ficou certo tempo em silêncio com Sansão, como ficou certo tempo em silêncio nos dias em que o profeta Samuel ainda era uma criança, Israel estava sem profeta e o sacerdote no templo era Eli, e a Bíblia diz que a voz do Senhor era escassa naquele tempo, não se ouvia a voz do Senhor naquele tempo. Enquanto Israel estava ali em silêncio, meu amigo ouvinte, havia uma criança ouvindo a voz de Deus no templo, falando a ele, e até que ele pôde responder, então Deus agora começara a trabalhar nas terras de Israel. Há um tempo de silêncio, do profeta Malaquias até a vinda do profeta João Batista, o precursor da segunda vinda da primeira vinda de Jesus Cristo. Houve, segundo os historiadores, houve um tempo de silêncio, conhecido como período interbíblico, 400 anos de silêncio na terra de Israel, porque estiveram sem profeta até que João Batista chegou. Há um tempo de silêncio, há um tempo quando Deus se cala, mas devemos estar atentos, porque mesmo no silêncio, Deus está trabalhando, Deus está atuando de alguma maneira, e é exatamente nesse tempo de prova, tempo escuro, tempo de silêncio, que muitos fracassam, que muitos são reprovados, que muitos desistem da fé, que muitos abandonam o caminho do Senhor. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa hoje, quem saiba, que esteja atrás de uma resposta há tanto tempo e ela não vem. Esteja orando, jejuando, buscando resposta há tantos anos e não chega. Mas, meu caro ouvinte, permaneça firme nas promessas, porque Deus está trabalhando em algum ponto dessa situação. Deus falou com Abraão dizendo que, na verdade, ele seria pai de multidões, e isso só se cumpriu 25 anos depois. 25 anos de silêncio, 25 anos sem Deus falar com Abraão, até que Deus o visitou e eles foram transformados, e agora Sara concedeu e deu à luz a Isaque. Mas ele permaneceu firme na fé, não duvidando de Deus. Romanos capítulo 4, a Bíblia disse, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque estava certíssimo de aquele que havia falado com ele há 25 anos atrás, era fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas.
Não importa se a tua terra secou, não importa se as tuas águas abaixaram, não importa, meu amigo ouvinte, se o fruto da vide não está aí, não importa se as ovelhas não estão produzindo, não importa se não há gado no teu pasto, no teu curral, não importa se chegou a escassez que Abacuque 3 havia profetizado para a tua vida. Todavia, permaneça firme na palavra, vigilante, sóbrio, não recuando, olhando para as promessas, vivendo o teu silêncio, vivendo a tua crise, vivendo a tua seca, vivendo os teus dias maus, mas com a esperança de que Deus está trabalhando silenciosamente para afirmar a sua fé. Esta é a diferença do homem que serve a Deus, conhece a Deus. Os momentos difíceis, escuros da vida, os momentos de seca, os momentos de lutas, os momentos de perplexidades, os momentos de tribulações que lhe envolve, jamais pode impedi-lo. Nenhuma situação impedirá o Filho de Deus de continuar filho de Deus, adorador de Deus, amando a Deus, buscando a Deus. Venha, meu caro ouvinte, não deixe as provas e as lutas desta vida deixar você descrer da santa e preciosa palavra de Deus. Ondas furiosas, muitas vezes no silêncio o Senhor nos renova, e o fraco abatido, escondido na caverna, pode ouvir sua voz suave, meiga, impossível do teu servo confundir. Ela vem acompanhada com consolo